Mano, o Jujutsu Kaisen tá absurdo. A máquina enlouqueceu. Então já prepara o fôlego que eu vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse quarto episódio da terceira temporada. Já começa com a Maki chegando na entrada do clã Zenin e corta pro Naoi falando que não dá pra consertar rosto feio, porque a Maki tá cheia de cicatrizes. E ela disse que pensava que ele só tinha olhos pra rabas. E ele pergunta o que ela veio fazer. Ela não consegue enxergar maldições e a única coisa que ela tinha era a aparência, que agora se foi. Ele pergunta se deveria maltratar ela de novo e pergunta se ela vai se agarrar no Megumi ou no Yuta de novo. Isso corta pro subterrâneo, onde a mãe dela tava dizendo pra ela parar. A mãe dela diz que ela não tem permissão pra entrar no cofre secreto, mas ela balança a chave dizendo que o líder do clã deixou ela fazer o que quiser. Então mostra um flashback onde o Megumi se surpreende em saber que ele vai ser o líder do clã. Ela diz que isso tava no testamento do antigo líder do clã, mas ele recusa, pois diz que vai ser um saco. Mas ela diz que ele tem que aceitar, porque o antigo líder deixou tudo na posse dele, e ainda por cima vai ter informações das três grandes famílias. Mas ele diz pra ela ser a líder e ela fica putaça, pois ninguém a seguiria ou aceitaria ela. Além disso, ele sabe usar o encantamento do papai Mahoraga e tem expansões de domínio, só que ele fica nervoso. Mas ele diz pra ela que ela tem vários benefícios pra ser a líder também, só que ela diz que não pode, pois quer proteger a sua irmã, a Mai. E assim ele aceita ser o líder. E corta pra mãe dela gritando, dizendo pra ela parar, e pergunta por que ela era assim, e diz pra ela deixar ela feliz por ter dado a luz a ela. Cara, que pesada. E mostra a Maki destravando o selo do cofre, onde ela entra e logo se surpreende. Então mostra um flashback onde o Jinichi e o Naoi estavam conversando. O Jinichi fala que o Megumi seria um bom líder, justamente para recuperar o pacto com o clã Gojo, mas o cara disse que não podia deixar o Megumi tomar posse das armas amaldiçoadas do clã, e fala que se eles matarem o Megumi, colocariam numa posição pior, perdendo o clã Gojo quanto o clã Kamo, que é o clã daquele cara que parece um índio. E mostra na tela que o Satoru Gojo foi cúmplice do incidente de Shibuya, e entanto o selado não pode fazer nada e ainda foi expulso da sociedade Jujutsu, e quem tentar desfazer o selo vai ser considerado criminoso e morto pela sociedade Jujutsu. Mas o Jinichi diz que tem um plano, onde o cara fala pra eles eliminarem o Megumi, a Maki e a Mai, por traição por conspirarem para soltar o Gojo do selo. E o Naoi fala que mandar de arrasta as próprias filhas não é demais, e pergunta se hoje o pai da Maki e da Mai concorda com isso, e o cara fala que foi ele que bolou o plano, e o pai dela tava lá no cofre com a Mai caída no chão, onde ela pergunta por que ela foi lá. O hoje diz que tirou as armas de lá, pois prevê os passos dela, e aí ela mostra a espada dela, a vértebra da coluna do Shenlong, e ela se prepara para atacar, e pergunta por que o antigo líder do clã era o líder e não ele. E ela fala porque ele era um escroto, e aí as chamas se apagam e começa a lutar. A Maki tá poucas ideias e quebra a espada do velho, onde o cara nem se preocupa e corta ela sem preocupação. Ele diz que ele não foi o líder porque elas eram um fracasso, e aí cai um rio de sangue na Maki. Ele disse que atacou ela, pois deixou a espada dela quebrar a dele e pegou ela desprevenida, e foi por causa dela que ele não virou o líder do clã. Ele era o melhor em tudo, luta, energia amaldiçoada, em todas as áreas, a não ser na qualidade dos filhos. E aí o cara joga sua filha da escada abaixo, dizendo que os filhos não devem amaldiçoar os pais, e ele fala para onde trouxe ela, uma sala de penitência e treinamento. Ali tem maldições de nível 2 pra baixo, e estão com medo dele. Quando sair, os monstros vão atacar elas e devorá-las em pedaços. E ele diz que a força física não é melhor que a energia amaldiçoada, que até isso eles têm. Caída no chão, a mãe se arrasta até a Maki e coloca a mão nos opostos. Digo, o coração. Não é culpa minha se eles estão na frente, mas ela disse que ela sempre foi durona, e se aproxima dela e passa a energia amaldiçoada para a Maki. Em outro lugar, no litoral, a Maki acorda e a mãe fala que criou aquele lugar, mas logo vai virar uma estampa de camisa. E fala que ela vai embora e diz pra ela boa sorte, mas a Maki não quer que ela vá embora e diz pra ela esperar. A Mai diz que os gêmeos são uma pessoa na sociedade Jujutsu e diz que eles são amaldiçoados quando nascem. A Maki corre até lá, a Mai entrega algo a ela e diz para ela que quando se for vai levar tudo de energia amaldiçoada com ela, e ainda diz pra ela destruir tudo que há, e corta pra ela chamando a Mai, dizendo pra ela acordar enquanto os monstros estão rodeando ela. E isso hoje sente uma pressão e pergunta se as maldições foram exorcizadas. Ele diz que seu corpo se lembra, mas se esforçou muito para esquecer essa pressão e se prepara para atacar. Essa pressão na Maki é a mesma do Toji Fushiguro, e assim ele diz que ele vai mandar ela pro outro mundo e lança um ataque que corta as pilastras tudo, mas não dá nem tempo. A cabeça do cara vai de comes e bebes e cai no chão como se fosse um pão. A Maki sai saindo formando algo e diz que vai começar a festa, e nisso o sino começa a zoar. O Jinichi e o Naoi saem da sala de reuniões e perguntam o que estava acontecendo. Um dos homens do esquadrão de Jinichi diz que a Maki perdeu o juízo e mandou seu pai de arrasto, e o esquadrão Kokura já tá em ação. Então mostra o outro soldado falando que o hoje pode ser pego desprevenido em qualquer lugar, dormindo ou no banheiro, e ele fala pros soldados que estão atrás dele capturarem ela, e como capitão ele não pode demorar, e diz que o Jinichi vai pagar de doido com ele, tentando ser superior a ele, e ele fala pra eles não matarem ela. Esse esquadrão do clã Zenin são aqueles que não têm feitiço, são postos ali pra servir a rei, aprendendo artes marciais todos os dias. E a Maki se pergunta o que ela ia fazer mesmo. Já vai começar a bagaceira. Os soldados cercam a Maki, eles começam a atacar, e a Maki só pega a espada e gira como um peão, e parte os caras. Ela parte pra cima mesmo e corta os caras feito papel. Essa espada aí deve estar afiada até o talo. Ela tora a cabeça de um e enfia a espada no escutador do outro, aí bota tudo cinza pra não perder a qualidade do sangue. Quer uma prova que a Maki tá forte? Ela dá um chute nas bolas do cara, o cara cospe o sangue e as bolas dele. Um dos caras querem dar a cantada na Maki e falam que quando viram ela perderam a cabeça, literalmente. O soldado vai querer atacar ela desprevenida e ela só vira e nem faz esforço e parte o
cara como se fosse o Genha. Os caras começam a apelar e chamam um ninja da Vila da Folha pra fazer uma participação na luta, onde o cara joga uma shuriken e a doida da Maki devolve tudo com mais intensidade. E do nada a espada da Maki ativa um jato que sai voando, partindo todo mundo. Ela pula pro segundo andar e diz que as paredes estavam precisando de uma cor, e então começa a pintar elas com o sangue dos soldados. E cara, só o carnificina. E o pior é a música que tá tocando no fundo. A garota começa a patinar nos restos dos soldados, só que ela já tá ficando cansada, então ela acaba com todo mundo logo, fazendo uma fonte de sangue. Aí o capitão aparece e pergunta se eles terminaram, ou ela terminou com ele. Só que já tinha outro cara na espera e ativa o Shibaku Tensei, levantando umas mãos muito cabulosas. O capitão diz que os reis chegaram e a Maki já veio com tudo, atacando o cara, onde arranca a queda do cara junto com a espada dele. O cara do moicano veio com tudo e pergunta se aquela é mesmo a Maki, e ela responde ele pegando na traqueia do cara e já desmontando ali mesmo. Só que os olhos do capeta já estão sobre ela, onde o moleque diz pro Dinite de transformar a Maki em estampa de camisa, e a garota tá insana, que até começa a sorrir e já tenta subjugar os olhos do capeta. E o moleque diz pra esquecer ele, que o clã só tá ali por causa do Toji. Aquela garota é igual a ele e diz pra ele mandar bala nela e acabar com a raça da Maki. O cara já invoca o poder do Saitama e lança os golpes super loucos, só que esse soco destrói a metade da floresta. O moleque tá ali caído no chão, sem olho, enquanto a Maki passa pelo lado com o resto do Dinite e joga ele no rio, onde Naoi diz que aquilo foi cruel e pergunta se ela não tem coração. E o Naoi viu uma vez o Toji e disse que aquele cara era o perdedor, mas agora tá tendo dificuldade de aguentar a sucessora dos poderes do Toji. E o cara fica putaço e diz que ela não é o Toji e ataca ela na porrada e começa a colocar ela dentro de um espelho de nar e diz que ela não vai ser igual ao Toji ou igual ao Satoru. Só que a Maki tá loucona, tá hiper ligada. O Naoi joga a Maki numa montanha e quebra a montanha. Eu fico impressionado que os personagens, eles não se quebram, eles quebram o objeto que eles estão sendo jogados. Isso a Maki para e puxa todo o poder que tá guardado no fundo do coração dela. O Naoi fica pistola porque ela quer bater de frente e vem com toda a velocidade e sai patinando como se estivesse naquele jogo de dança. Ele dá a volta na folha e já vem por trás da Maki pra pegar ela desprevenida. E do nada ela para o tempo e diz que ele, o antigo líder, fazem 24 frames por segundo. E a Maki dá um socão na força do cara, que começa a destruir os ossos do crânio do cara como se fosse no Mortal Kombat, e afunda a cabeça dele na terra. E ela pergunta se ele pode repetir o que ele falou. Ela não ouviu, farmando aura mais ego. A Maki vai atrás da mãe dela e sai procurando por toda parte, até que abre uma porta e vê sua mãe lá e pergunta por que ela diz pra ela voltar. E então ela corta a mulher. Mas o Naoi ainda tá vivo e sai andando atrás da Maki até que cai num coma, dizendo que ela não finalizou ele. Não seja por isso, a empregada dele aparece com uma faca e perfura o cara pelas costas. E nisso mostra a garota inspirada no Itachi, saindo com a Mai nos ombros, onde aparece a garota da vassoura, que começa a chorar quando vê a Mai. E a Maki pede pra que ela cuide dela. Quando a garota da vassoura pergunta pra Maki o que ela iria fazer, só Deus sabe. Naquele dia, 21 membros do clã Zenin se ausentaram, pois sabiam que o de arrasta, o clã Gojo e o clã Kano, ambos pediram para que o clã Zenin fosse retirado das 3 grandes famílias. E assim como a Maki entrou, ela saiu, só que mais forte e mais poderosa que o Toji Fushiguro. Cara, esse episódio foi muito louco. O GG Akutami deve ter se inspirado na história do Itachi pra fazer um massacre assim. Mas comenta aí o que você achou. E deixa o like e se inscreve pra você acompanhar os episódios de análise que estão saindo de Jujutsu Kaisen. Tem um vídeo aparecendo aqui na tela, então vai lá assistir.